Beleza, então boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um Quintou. A gente ficou uma semaninha sem Quintou, semana de fechamento sempre mais complicada. Nós estamos de volta, quero agradecer a todo mundo que está marcando presença aqui. Em especial, hoje a gente está recebendo o Lucas, que faz parte da supervisão, vai contar para a gente um pouquinho sobre essa trajetória dele de trabalho e nos dar algumas instruções relacionadas à LGPD, que é essa sigla que a gente escuta falar o tempo inteiro, mas muitos de nós não sabem qual que é a importância disso e como que a gente deve se portar em relação a ela. Então, Lucas, seja muito bem-vindo, boa tarde, esse espaço é seu. Boa tarde, obrigado, Indy, obrigado aos nossos colegas. Bom, vou tentar resumir aqui o máximo, porque é um assunto muito extenso para a gente tratar em tão pouco tempo. Mas vamos lá. Para quem não me conhece, então, eu sou o Lucas, estou na supervisão financeira, né? E desde agosto de 2020, o Conselho começou a pensar nessa questão de adequação do grupo ao que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais determina, né? Então, eles me chamaram, me convidaram para participar desse projeto e desde 2020, no agosto de 2020, eu comecei a estudar o tema, saber o que o mercado, como o mercado estava reagindo a essa lei. E ano passado, em novembro de 2021, depois de já temos iniciado, feito a nossa política de privacidade, inclusive já está disponível no site de todas as empresas, convido todos vocês aqui que não conhecem, que não viram ainda, dá uma conferida lá no site, da SGA também tem a política de privacidade. É muito importante que todos nós façamos a leitura, para a gente saber do que se trata, como a empresa trata esses dados, né? Então, em novembro de 2021, nós contratamos uma empresa terceirizada, um escritório jurídico, que está fazendo o acompanhamento desse nosso processo de adequação, né? Foram feitas diversas entrevistas, já colheram dados, já apresentaram alguns relatórios, e nós agora estamos entrando numa fase mais de finalmente, né? Então, hoje nós tivemos uma reunião mais cedo com os diretores e os gerentes gerais, né, das empresas, para passar para eles qual era o andamento desse processo e reforçar a importância de que todos os colaboradores tenham ciência do que está acontecendo no grupo, né? Essa questão da privacidade de dados é o futuro. Nós não temos como fugir disso mais, né? Vamos falar um pouquinho então da lei, né? A lei LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É uma lei que foi criada no Brasil no ano de 2018, lei número 13.709. Não foi criada porque o Brasil é bonzinho, né? O Brasil foi praticamente forçado a desenvolver, a criar essa lei em função de uma lei europeia, a GDPR, né? Eles começaram a restringir as negociações com países que não tivessem leis que preservassem os dados pessoais. Hoje em dia, nós sabemos que os dados pessoais eles têm muita importância na economia moderna, né? A partir dos nossos dados pessoais, as empresas conseguem fazer aí pesquisas, perfil de consumo, muitas atividades que com dados que não são simplesmente o seu CPF, o seu identidade, né? Os nossos perfis, as informações, os dados que nós geramos que ficam guardados nos servidores, na nuvem, né, que a gente fala muito em nuvem hoje, isso tem muito valor para as empresas. Então, para garantir que as empresas usem os nossos dados, mas de uma forma a não nos trazer prejuízo, essas leis foram criadas. Hoje são 126 países no mundo que possuem leis que protegem os dados pessoais, tá? Mas o que são, então, os dados pessoais? Dado pessoal são todos os dados que permitem identificar uma pessoa ou tornar essa pessoa identificável. Então, nós temos aí nome, endereço, os nossos documentos, RG, CPF, CNH, geolocalização, hábitos de consumo, exames médicos, dados referentes à saúde, biometria, perfil cultural, temos dados sensíveis, né?
que tem a relação aí com origem racial, convicção religiosa, opinião política, filiação partidária. Então, basicamente, esses são os dados pessoais. Aquilo que o dado que torna um indivíduo identificado ou identificável. Que através desse dado eu consiga chegar ao Lucas, que eu de cara já saiba que é o Lucas, ou se eu pesquisar, eu consigo chegar à informação de que aquele dado se refere ao Lucas, tá? O que é um tratamento de dados? Tratamento é toda operação, coleta, recepção, classificação, armazenamento, transmissão, reprodução, distribuição, arquivamento, eliminação, tudo que você faz com o dado pessoal, a lei diz que é um tratamento. Isso está no artigo 5º da lei. O titular do dado pessoal é toda pessoa natural a quem se refere esses dados. Então, pessoa natural quer dizer que é pessoa física e pessoa viva, né? Os dados pessoais de pessoas falecidas, essa lei não trata deles, tá? A lei trouxe para a gente 10 bases legais, são 10 hipóteses de tratamento, tá? Entre essas hipóteses, nós temos aí o consentimento, que é o mais falado, só que esse consentimento ele é a base legal mais frágil, porque se você for... o que é o consentimento? O Lucas chega na loja, tá? Eu dou meus dados, minhas informações, e aí você chega com um papelzinho e fala, Lucas, ó, eu preciso que você dê o consentimento para que eu possa utilizar os seus dados aqui para te fazer uma pesquisa depois. Eu vou lá, assino o documento, dei meu consentimento. Virei as costas, fui embora para casa. Cheguei em casa, pensei melhor, falei, não, eu acho que eu errei, não quero dar meu consentimento, não. Eu posso revogar esse consentimento que eu dei a qualquer momento. Então, essa base legal é muito frágil. A qualquer momento, o titular pode revogar a autorização que ele deu. Então, nós, inicialmente, no Grupo Líder, nós não vamos utilizar a base legal do consentimento para o tratamento de dados nas nossas operações, tá? Como são 10, existem outras, né, que nós vamos enquadrar. Por exemplo, no legítimo interesse. O que é o legítimo interesse? A nossa empresa, né, o Grupo Líder, ele foi criado para quê? Para fornecer produtos, para fornecer serviço, né, vender um veículo, fazer uma revisão. Então, nós temos o legítimo interesse de oferecer esses produtos e serviços para os consumidores. Então, nós vamos utilizar esse legítimo interesse, desde que eu não traga prejuízo a nenhum consumidor, tá? Então, eu posso utilizar o legítimo interesse, desde que esse meu legítimo interesse não traga nenhum dano, nenhum prejuízo ao consumidor, ao titular do dado, tá? Temos também a questão da obrigação legal. Para emitir nota fiscal, eu tenho dados, uma quantidade lá de dados mínimos para poder conseguir emitir nota fiscal. Então, eu tenho que ter um nome, CPF, um endereço, né? Isso, independente se o cliente consentir ou não, eu tenho que ter essa informação para poder cumprir essa obrigação legal. Então, também é uma hipótese de tratamento que nós vamos ter que usar. Para execução de contrato, por exemplo, você tem um contrato de compra e venda. Para executar esse contrato, você tem que ter os dados de quem, para com quem você está criando esse contrato, né? Você tem que ter os dados da outra pessoa para poder para cumprir esse contrato. Então, independente do consentimento também, eu posso, para executar um contrato, eu também posso utilizar os dados pessoais do titular. Para a proteção do crédito, né? Nós vamos vender mercadorias, produtos, serviços, para ter certeza que a pessoa tem condição de me pagar ou não, até que hoje no Grupo Líder é muito difícil de vender para pessoa física, né? Financiado, né? Parcelado. Mas se houvesse essa opção, nós também poderíamos utilizar, consultar um Serasa, por exemplo, né? Para ter garantia de que eu vou receber, né? O Lucas é bom pagador, o Lucas é um mau pagador. Então, a lei traz para a gente algumas normas de como esse relacionamento vai funcionar. E, junto com essas normas, a lei também traz sanções, ela tem multas.
para o caso de descumprimento dessas normas, né? Então, existe hoje também a Autoridade Nacional de Privacidade de Dados, tá? Que é um órgão do governo, que é o responsável por fazer a fiscalização se as empresas estão cumprindo essas normas ou não, tá? Se ele, durante a fiscalização ou através de alguma denúncia, descobrir que, um exemplo, Deus que nos livre, tá? Mas vamos supor que a SGA teve lá um incidente de segurança, ela perdeu dados pessoais ou alguém roubou o servidor da SGA, nós temos que responder aos titulares de dados e à autoridade de privacidade de dados também. E aí ela vai dizer para a gente, ó, eu vou te dar só uma advertência de acordo com o dano, né? Ela vai fazer o cálculo e vai dizer. Ou então eu vou te dar uma multa, essa multa pode chegar até a 50 milhões de reais, pode dar uma multa diária, ou ela pode, aliás, ela pode também publicizar a sua infração. De acordo com a gravidade, se você errou, você vai pagar pelo erro e, além disso, ela vai publicar, ó, a SGA sofreu um incidente de segurança lá e perdeu os dados ou vazou dados de tantos clientes. O dano à imagem da SGA, ele pode ser equiparado ou até mesmo pior ao dano que você teria de pagar uma multa, né, vultosa como a de 50 milhões de reais. Imagine só você como consumidor, você vai fazer negócio com uma empresa que você sabe que não tem cuidado, que não preserva os dados dos clientes, né? É uma situação muito complicada. Então, basicamente, gente, a lei veio para trazer segurança aos nossos dados. E os nossos dados, que eu digo, não é só enquanto consumidores, também enquanto funcionários, enquanto colaboradores, né? Nós temos que preservar, cuidar desses dados, não apenas dados que estão no banco de dados mesmo, no servidor, mas todo dado pessoal, toda informação, documentos que tenham dados pessoais, CPF, nome, endereço, e-mail, eu tenho que armazenar ele em local apropriado, tá? Se eu tenho esse arquivo, a mídia, o documento físico, eu tenho que ter um local para armazenar, de preferência com chave, de preferência local onde não haja circulações. Os equipamentos, as máquinas, né, os computadores, eles têm que ter senha individual, para evitar que alguém passe pelo salão de vendas, por exemplo, veja o computador do vendedor aberto, com a tela aberta ali, e vá lá e consiga acessar, por exemplo, nos documentos da pasta lá, cópia de documento de cliente, cópia de CNH, documento de veículo. Nós temos que evitar isso. Nós temos que tomar medidas. A lei fala sobre isso também. Nós temos que tomar medidas técnicas para garantir a segurança dos dados pessoais. E é isso que eu quero reforçar com vocês agora. No nosso dia a dia, nós temos que colocar em prática essa visão de preservação dos dados pessoais, seja dos clientes, seja dos colaboradores, seja dos donos, também que são pessoas físicas, né? Então, nós temos que ter na nossa cultura, no nosso dia a dia, essa visão. Nós temos que virar uma chavinha. Vendedores, salão de vendas, quantas e quantas vezes a gente passando para fazer auditoria, para fazer supervisão, a gente chega na impressora e vê lá cópia de documento de cliente, cópia de contrato. O pessoal da Aquila, por exemplo, lá, a pólice de seguro em cima da mesa, visível para qualquer um que passe lá. E essa cultura ela tem que acabar, ela tem que mudar, tá? Nós temos que usar aí essas normas de mesa limpa, né? Deixar na mesa apenas aquele material que você vai precisar utilizar e que não tenha dado pessoal. Se tiver algum dado pessoal que você precisa guardar, que guarde no local adequado, né? Os nossos e-mails, todos eles têm que ter senha individual. As nossas máquinas têm que ter senha individual. O acesso ao sistema ele tem que ser com acesso individual para evitar que o outro colega, né, que não tenha acesso àquela informação, que não precisa acessar aquela informação, para evitar que ele tenha acesso àquilo. Outra preocupação muito grande, os nossos aparelhos pessoais, celulares. É uma situação muito complicada. Se você é vendedor, se você é consultor e tem armazenado no seu celular dados pessoais, apague.
utilizou, né, para aquela finalidade que você precisava, acabou aquela finalidade, não preciso mais, descarta, porque isso pode trazer problemas para você e para a empresa. A lei fala que nós temos os agentes de tratamento, né? O primeiro é o controlador, seria, no nosso caso aqui, a empresa, e o operador é aquela pessoa que, sob o comando do controlador, trata os dados pessoais do cliente. Então, por exemplo, hoje nós estamos vendo muitas campanhas de marketing aí. A empresa terceiriza uma empresa de marketing para fazer ligação para o cliente, para convidar para alguém. Esse relacionamento entre a empresa concessionária e a empresa que vai fazer a ligação, ela tem que ter um contrato que tenha cláusula específica sobre a LGPD para garantir a segurança para os dois. Porque se tiver algum incidente que essa empresa terceirizada causou, a empresa concessionária também vai responder solidariamente. Então, a responsabilidade dos dois. Então, essas questões de segurança, de privacidade de dados, tem que fazer parte da nossa rotina. Todas as operações nossas hoje, tudo que você for fazer, de uma simples venda no balcão, da venda de um veículo, na renovação de um seguro, na hora de descartar os documentos, até isso nós temos que nos preocupar agora. Toda a nossa rotina nas empresas, elas têm que estar sempre com esse pensamento em mente, sobre a privacidade dos dados. O cuidado, o zelo com os dados pessoais, porque nós não temos mais como voltar atrás. O mundo inteiro agora, a preocupação com como nós cuidamos desses dados, né? O que nós faremos e como vamos cuidar desses dados. Como eu disse no início, muitas empresas ganham dinheiro, muito dinheiro com isso, né? No Brasil, o Brasil agora é que está começando a digerir essa lei. Nós já temos muitas empresas que recebem multas diárias relacionadas à LGPD e nem são multas da autoridade nacional. São multas, inclusive, de PROCON. Um cliente se sente lesado, vai no PROCON, e o juiz já pode determinar alguma multa para a empresa, sem passar pela autoridade nacional, né? Então, a todo momento nós estamos vendo isso acontecer, já é uma realidade, e por isso que eu estou aqui hoje, para passar esse alerta para vocês. O grupo está preocupado com isso. Em breve, nós vamos ter muitas novidades relacionadas a esse tema. Como eu disse, esse nosso processo de adequação já está indo para uma fase mais avançada, então, futuramente, vocês vão receber documentação, vão receber treinamento. Hoje, inclusive, eu disponibilizei uma apresentação que eu fiz para os diretores, nós vamos disponibilizar para vocês, depois eu posso passar até para a Ingrid. Ingrid, você coloca, por favor, nesse grupo que o pessoal tem aí, para que a gente já comece, a partir de agora, falar mais sobre a LGPD, né? Deixo aqui, então, para não estender mais, já vi que o horário já passou do meu tempo, o nosso canal de comunicação, todos os problemas relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, qualquer reclamação de cliente, qualquer dúvida que vocês tenham, o nosso canal é privacidade, nosso e-mail, né? É privacidade@grupolider.com.br, tá? privacidade@grupolider.com.br. Até aqui no chat. Isso, tá aí. Qualquer dúvida, qualquer reclamação que vocês tenham, qualquer situação que vocês talvez não saibam lidar, manda para a gente lá, que nós vamos entrar em contato, nós vamos tentar resolver da melhor forma. Tá bom? Desculpa, perdão por ter estendido, mas é um tema muito complexo para a gente resumir, tão resumidinho assim, né? Tá ótimo. Muito obrigado, pessoal. Importante demais, né? A gente ter pelo menos esse panorama aí da relevância que é esse tema, como é importante a gente estar se atualizando por dentro disso daí. Lucas, obrigada aí por todos os esclarecimentos, compartilhamentos de informação. Essa informação sim pode ser compartilhada. Essa pode, deve. E vamos continuar, então. Muito obrigada, boa tarde a todo mundo aí e ótimo restinho de semana. Tchau, tchau. Um abraço. O Jonathan tá por dentro também. Vai lá, Jonathan. Ajuda a gente aí. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.